E a grande maioria dos médicos desconhece essa importância de um hormônio, não é uma vitamina, é um hormônio que induz a formação de substâncias regeneradoras no sistema nervoso. E nós começamos, por causa disso, a administrar vitamina D para pessoas que tinham doenças neurodegenerativas. E nos chamou a atenção quando um paciente com doença de Parkinson, nós começamos a dar vitamina D numa dose realista, fisiologicamente realista, e aí é importante que se diga que a dose diária que é recomendada, hoje em dia, internacionalmente recomendada, ela não tira nenhum paciente da deficiência, do estado de deficiência de vitamina D, é uma dose irrisória, muito, mas muito abaixo da dose fisiológica. Então, quando nós começamos a dar a dose fisiológica, que é a dose de 10 mil unidades por dia, apenas a dose que você produz por poucos minutos de exposição solar. Ou seja, se você estiver vestindo camiseta regata e bermuda, com as pernas e os braços expostos ao sol, então você vai produzir em 20 minutos, se tiver a pele clara e for um indivíduo jovem, você vai produzir cerca de 10 mil unidades de vitamina D por dia. Então 10 mil unidades é uma dose fisiológica, não é uma superdose. Mas a grande maioria dos médicos considera essa dose como uma dose potencialmente tóxica. O que leva a essa ideia é que a dose diária hoje recomendada é de apenas 600 unidades internacionais. Então, o recomendado é 600 unidades, mas se uma pessoa ficar exposta ao sol por apenas 20 minutos, ela produz 10 mil unidades. Então, existe uma defasagem óbvia entre a prática médica e o conhecimento científico. Então nós começamos a dar 10 mil unidades para pessoas com doenças neurodegenerativas. E eu me recordo que havia um paciente com doença de Parkinson que recebeu 10 mil unidades de vitamina D e quando ele retornou na segunda consulta, depois de 3 meses, tomando 10 mil unidades de vitamina D por dia, ele tinha uma lesão de vitiligo nessa região da face, que diminuiu muito de volume, de área afetada pelo vitiligo, se reduziu drasticamente em poucos meses de administração de 10 mil unidades. Isso nos levou a buscar informações na literatura médica em relação aos efeitos da vitamina D no sistema imunológico. E nós ficamos absolutamente surpresos de ver a quantidade de publicações que já estavam disponíveis já naquela época, que seria aproximadamente 2001 ou 2002. Com base nesse primeiro resultado, nós começamos a dar 10 mil unidades de vitamina D para os pacientes com esclerose múltipla, que é a doença autoimunitária mais comum na neurologia e aquela que tem os efeitos mais devastadores entre os pacientes neurológicos. E nós ficamos surpresos de ver o quanto essas pessoas melhoraram. Esse foi o ponto inicial que nos levou a dar um grande valor, a atribuir o grande valor merecido da vitamina D no tratamento de doenças autoimunitárias. Hoje nós temos convicção absoluta, e não é nossa convicção apenas, mas é convicção da comunidade científica que trabalha, que faz pesquisa sobre vitamina D, que estuda os efeitos da vitamina D no sistema imunológico. A convicção está bem firmada de que a vitamina D é o maior regulador da atividade do sistema imunológico. Ela modifica o funcionamento de aproximadamente 4.500 genes em cada uma das células do sistema imunológico. Isso torna ela uma substância inigualável. Vou fazer uma comparação para que o público leigo entenda o que eu quis dizer com 4.500 genes, sendo modulados, tendo a sua atividade, a sua expressão
modulada pela vitamina D. Imagine-se um arranha-céu, um edifício enorme de prédios comerciais. Imagine que 4.500 portas dentro desse prédio só são abertas ou fechadas por uma única chave. Então, compare esse prédio como sendo cada uma das células do sistema imunológico. E a chave seria a vitamina D. Então, na falta da vitamina D, você não consegue modular, abrir ou fechar, estimular ou reduzir a atividade de 4.500 funções biológicas dentro das células do sistema imunológico. Então, a falta dessa substância representa um desastre para o sistema imunológico. Então, os elementos que compõem o tratamento, na realidade, se resumem a um único elemento, que é a vitamina D. As pessoas que têm doenças autoimunitárias, segundo o que tem sido publicado pela literatura, na literatura científica relativa a esse assunto, essas pessoas possuem uma resistência parcial aos efeitos da vitamina D. Isso é uma herança genética, elas herdaram essa resistência ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. E essa resistência aos efeitos imunomoduladores da vitamina D, que é uma resistência parcial, não é uma resistência completa, é o que torna essas pessoas suscetíveis a desenvolverem doenças autoimunitárias. Tá? Então, o grande elemento, talvez quase o único, os outros são talvez responsáveis por menos do que 5% dos resultados, mas 95% dos resultados que nós temos obtido no controle de doenças autoimunitárias, particularmente no controle da esclerose múltipla, são devidos, esses efeitos são devidos, 95% dos efeitos são devidos exclusivamente à vitamina D. E nós precisamos dar doses muito altas de vitamina D para obter o controle completo da doença. Essas doses, no entanto, não são doses que são padronizadas para todos os pacientes. São doses que são particularizadas para cada paciente. Elas são ajustadas de acordo com o grau de resistência que cada pessoa portadora de uma doença autoimunitária possui à vitamina D. O grau de resistência que ela tem em relação aos efeitos da vitamina D. Então, o que nós fizemos foi desenvolver um método para ajustar a dose diária à necessidade individual de cada paciente. Isso é feito através de exames de laboratório. Então, se colhem exames de laboratório antes do tratamento, né? E depois se dá uma dose pré-estabelecida de vitamina D. Depois de pelo menos 2 meses, que é o tempo necessário para que o nível de vitamina D vá se elevando e se estabilize no sangue dos pacientes, na corrente sanguínea dos pacientes. Então, depois de 2 meses, se repetem esses mesmos exames e se compara o resultado que se tinha antes do tratamento com o resultado que se teve depois do tratamento. E através dessa comparação nós conseguimos fazer o ajuste da dose individual para aquele paciente, de tal forma a que 2 meses depois desse ajuste nós atingimos o efeito completo, que significa, na prática, significa atingir o estado de supressão da atividade da doença.